Minha amiga Jennifer fala que esse órgão aqui no meio do peito que bombeia o sangue chama coração. Eu falo coração porque eu sou de São Paulo. Ela fala coração porque ela é de Salvador. Assim como em português existem vários sotaques e não existe um mais certo ou outro mais errado, quando a gente aprende um outro idioma, o mais correto, entre muitas aspas, é que você tente ser coerente com uma variante ou com um sotaque, né? Então, se um estrangeiro aprende português e vem estudar em Salvador, naturalmente ele vai falar com as vogais mais abertas, como os soteropolitanos fazem, e se ele vem para São Paulo, depende da região de São Paulo que ele vai falar mais grave ou vai falar de algum outro jeito, como nós falamos, puxando os N's do tô aprendendo, né? Seja muito bem-vindo, né? Com esse sotaque paulistano. Então, por isso você tem que tomar muito cuidado quando algum professor te promete ensinar o inglês das ruas. Ótimo, de que ruas? Você vai me ensinar o inglês do Harlem, de Nova York, ou você vai me ensinar o inglês de Santa Mônica, na Califórnia, né? Ou você vai me ensinar o inglês de Toronto, no Canadá, né? Assim como no Brasil a gente tem grandes variações de sotaques, nos países onde se fala a língua inglesa também existem grandes variações. Tanto em países com dimensões muito grandes, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, que entre si apresentam algumas variações e dentro deles apresentam uma variedade de sotaques, como países pequenos, como a Inglaterra ou a Irlanda, que de uma cidade para outra você também vai encontrar jeitos diferentes de falar as mesmas palavras. Obviamente, existem alguns padrões, existem alguns jeitos que você fala. Então, o sotaque, ele pode mudar alguns sons, mas ele não muda a essência da língua e ele não muda as palavras. Pessoas de diferentes sotaques têm que ser capazes de se entender e de se compreender, certo? Então, quando você vai aprender um idioma, se você está aprendendo sozinho, sem a ajuda de um professor, sem a ajuda de um profissional, eu já falei em um outro vídeo que o ideal é que você aprenda a ler alfabeto fonético para fazer a pronúncia o mais próxima possível da perfeição, o mais próximo possível de um nativo. A perfeição, nesse caso, é a pronúncia nativa. Se você está estudando com um professor, o professor vai te ajudar e vai te orientar nesse sentido. E sempre cobre do professor que ele conheça, que ele se informe, que ele saiba sobre as variações linguísticas e sobre os sotaques diferentes que um mesmo idioma pode apresentar, né? Hoje eu quero mostrar para vocês 3 palavras para a gente desvendar um som e entender um pouquinho do que pode ser os sotaques da língua inglesa. Então, essas palavras são escritas em alfabeto fonético com a minha letra. Eu aconselho que vocês busquem em dicionários reconhecidos da língua inglesa, como o Macmillan, o Oxford, o dicionário de Cambridge, e vocês chequem como a pronúncia está escrita lá com o alfabeto fonético. Então, essa primeira palavra aqui, eu vou ler opportunity. Opportunity. E se vocês repararem, esse som aqui do meio, esse R, está entre parênteses, esse R pequenininho, porque ele é opcional. Isso é uma questão de sotaque. Algumas pessoas podem falar opportunity e outras podem falar opportunity, sem esse som de R. Eu dei uma exagerada agora para ficar claro para vocês, mas opportunity. Presta atenção, tunity, certo? Aí, uma outra palavra já mais conhecida, que também vai ter o R entre parênteses no final, é teacher. Teacher. Que em alguns lugares você pode ouvir só um teacher. Teacher. Olha aqui, no opportunity, eu tenho símbolos que parecem TJU, opportunity. E aqui no teacher, eu tenho esse símbolo que parece um T grudado num F cursivo, ch, teacher ou teacher. Esse mesmo som vai aparecer nessa palavra que costuma ser bem problemática para os alunos brasileiros, que é literature. Literatura em inglês. Eu falo assim, ela também tem um R aí que às vezes aparece e às vezes não aparece na pronúncia, que é o literature ou literature.
Mas essa palavra é quase um tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Eu tenho que trabalhar bastante esse músculo aqui, que é o zingomático, né, para fazer esse tch. Eu tenho que levantar aqui o zingomático, eu tenho que dar um sorrisinho ou uma franzidinha aqui no nariz para falar essa palavra. Tenta franzir só o nariz, não franzir a testa, para conta do Botox no futuro ficar um pouco mais barata, né? A gente quer falar inglês, mas quer continuar jovem para sempre, ou não. Literature, literature. E aí eu tenho um TRE, são símbolos fonéticos, não são letras, isso aqui é importante só deixar claro, para depois ninguém falar que eu estou falando besteira por aí, mas literature. O ideal é que você tente conectar o máximo possível esses sons e tentar falar literature. A gente que fala português, o nosso processo de alfabetização, ele normalmente se dá pela junção de consoantes e vogais. Então a gente aprende aquelas famílias de fonemas. B mais A, ba, B mais E, bé, ba, bé, bi, bo, bu, ca, ce, si, co, da, de, di, do, du. Só para não proibirem o meu vídeo aqui. Fá, fé, fi, fo, fu, e assim por diante. Em inglês, como o idioma nunca passou por uma reforma ortográfica e ele importou muitas palavras ao longo da sua história, ele emprestou, roubou, importou, se apropriou de muitas outras palavras ao longo da sua história, a escrita ela não funciona a aprender desse jeito. Então a alfabetização em inglês, as pessoas aprendem, as crianças lá aprendem mesmo palavra por palavra, igual quando a gente vai aprender inglês que a gente aprende a ler palavra por palavra, né? Existem algumas regras gerais, mas elas nem sempre se aplicam. Por isso, é muito importante ou você seguir as instruções do seu professor ou você conhecer o alfabeto fonético para falar. E tomar cuidado com essa história que está super na moda do inglês das ruas. É o inglês das ruas de onde, né? E sempre lembrar que se você é brasileiro e você vai precisar do inglês para sua vida profissional ou para sua vida acadêmica, o inglês da rua a gente pega rapidinho. Você pode falar o melhor inglês do mundo, você fica um mês em qualquer lugar e você vai pegar as nuances daquele lugar, assim como a gente pega do português. Agora, na hora de escrever um relatório, passar num exame, tentar uma vaga numa universidade, ou mesmo uma vaga de trabalho aqui, vai ganhar quem tiver o inglês mais redondinho. Fica comigo para mais dicas aqui no curso de línguas.